Maravilha. Vamos começar então falando aqui sobre direito do consumidor. Eu sei que em Portugal e no Brasil tem uma diferença aí entre o que se entende como direito do consumidor, direito do consumo, e quais são os poderes aí, como é que o consumidor está tutelado em Portugal e no Brasil. Uma coisa que eu acho muito interessante, na verdade, é que no Brasil a gente fala direito do consumidor, e aí, até pela palavra, a gente está falando que a gente está tentando tutelar aí a pessoa, o consumidor. E em Portugal a gente fala muito de direito do consumo, então é muito mais tutelar o mercado, é muito parecido com o que a gente fala aqui no Consumer Choice Center e no Centro de Escolha do Consumidor. A gente tem falado muito sobre como proteger o consumidor, mas não a pessoa em si, mas como a gente liberalizar o mercado, deixar o mercado cada vez mais aberto, mais competitivo e que ele se autorregule com a menor interferência aí do governo, porque a gente acha que a melhor forma de ter um livre mercado é o consumidor ele ter as próprias decisões e decidir aí como é que vai ser, quais são os melhores produtos, como é que o mercado tem que prosseguir. Mas eu acho essa diferença interessante. Eu sei que no Brasil a gente tem, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei número 8.078, desde 1990. E eu ouvi dizer que em Portugal, na verdade, não tem um Código de Defesa do Consumidor, Júnior. Como é que funciona isso em Portugal? Como é que o consumidor está tutelado? Eu sei que existem alguns regulamentos que são a nível da União Europeia, mas se você puder falar para a gente aqui o que você acha nesse tópico, acho que seria interessante para as pessoas. Ok, então, em primeiro lugar, quero agradecer ao Fábio o convite por estar aqui hoje. E começar por dizer que, de facto, não existe um código do consumidor, por exemplo. O que existe são diferentes códigos que regulam o mercado em Portugal, como o Código Comercial, e dentro desses códigos podem ou não estar regulações que vão proteger ou não o consumidor e que ele pode ativar. Ou seja, não existe uma tutelagem ao ponto para proteger o consumidor. Não existe um código específico que pode proteger o consumidor. No entanto, existem regras que são feitas que têm em vista algo proteger o consumidor. Não sei se me faço entender na diferença. Sim. Não existe um código propriamente dito. Ou seja, existe o Código Comercial que regula todas as atividades de mercado, e depois existe dentro do Código Comercial ou dentro das regulações ou dentro das diretivas do governo vão surgir regras que podem ajudar o consumidor. A partir daí existem organizações, por exemplo como a DECO Proteste, que fazem uma seleção de quais são os direitos do consumidor, e todo o português conhece a DECO ou o portal de reclamação ou qualquer uma dessas organizações, sejam públicas ou organizações sem fins lucrativos, que vão reunir todas as leis e todos os direitos que o consumidor tem. E é nesse sentido, pelo menos da minha vivência e daquilo que eu percebo do direito, Portugal funciona. Muito interessante. Tem algumas coisas que as pessoas acham que é muito diferente, mas tem algumas coisas, por exemplo, que tem no nosso direito do consumidor que também tem em Portugal. Então, por exemplo, você poder devolver produto se ele é defeituoso, prazo de devolução... até 30 dias. Até 30 dias. 60 dias. 60. Então, existem algumas semelhanças, né? A gente criou um código específico só para falar do consumidor, mas não é que o consumidor ele não tem nenhum direito em Portugal, é que, na verdade, ele já está coberto em outras leis, né? Então não tem essa necessidade de ter um código dedicado ao consumidor, que é muito interessante. E realmente no Brasil a gente foca muito na pessoa, no consumidor. E aí vocês estão regulando o mercado. Então como é que tem um mercado com práticas e regulamentações que sejam equilibradas e que você dê a segurança para ambas as partes, né? Para o comerciante e também para o consumidor. Sim, temos que pensar desta forma. Muitas vezes, que é o direito do consumidor? Muitas vezes pessoas achariam que vender um produto estragado no supermercado seria infringir um direito do consumidor, não é? Mas bem, isso não está regulado no direito do consumidor, está regulado pelas agências de higiene. Uhum. E há um direito do consumidor, que o consumidor tem direito de reclamar e de processar a empresa caso seja vendido. Sim. E portanto nós somos as agências que têm as diretrizes dos direitos dos consumidores. Esse é um direito do consumidor que está regulado numa agência de higiene, não num código do consumidor. É verdade. Muito interessante essa diferença aí que tem entre o Brasil e Portugal.